Eu entendo que muitos times no futebol de hoje vão sair jogando ali com o goleiro, com o zagueiro, trocando passes no sistema defensivo. Normal. Mas se tá todo mundo marcado, e o time do Flamengo percebe que tá todo mundo marcado, não adianta você ficar trocando passes ali, chamando o adversário. Então tava na cara que aquele gol do Atlético Mineiro ia sair. Tava mais do que na cara. Pô, ficou trocando bola ali do goleiro pro zagueiro, zagueiro pro goleiro, goleiro, zagueiro. Mérito do Galo também. Não, claro. Tem 3 atacantes, o Scarpa mais solto. Então, uma nova configuração tática. E aí é o trabalho do técnico. Você vai fazer a saída de bola, perfeito. E todo mundo faz essa saída de bola. Mas tem hora que você tem que dar um chutão pra frente também. Igual os times do Diniz, né? Não adianta toda hora você querer sair sempre do mesmo jeito. Não adianta. Assim, em alguns casos, nessa saída apoiada, nem o Iniesta sai passando bola na pequena área, nem o Messi sai driblando. Tem casos que não dá. Mas eu vou te falar, Mauro, se você pegar o lance todo... Do de ontem. O de ontem. Na semana teve vários, né, Pedro? Teve o gol do Retrô lá contra o Bahia, que bateu. Cabeçada. E é o dono do time, né? Filho do dono do time, né? Saiu desmaiado. Teve o Cruzeiro e... O do Cruzeiro e Ceará. Cruzeiro e Ceará, verdade. E teve também... Teve uns 6 jogos. Você vê Cruzeiro e Ceará. Teve mais outro... Red Bull Bragantino e... O Bragantino, que recuou a bola, foi lá... Também tem vários, né? Na semana teve vários. Aquela bola, o Léo Ortiz, ele poderia ter dado pro Varela. Ele não teve a opção de... Não quis dar. E o Léo Ortiz sabe passar muito bem. Hein? Ele olhou, devolveu pro goleiro. Podia ter dado... O goleiro vai, o Rossi vai dar pro Léo Pereira, que poderia ter dado ao Ayrton Lucas. Aí tenta dar no Léo Ortiz e tudo com pressão do Rony. Então. O Rony tá pressionando os 3 sozinho. Nesse momento de tomar de decisão, o jogador tem que perceber. Se eu tô marcado aqui, não tô conseguindo sair jogando do jeito que a gente costuma sair, né? Costuma sair com essa saída do goleiro, dá um bico pra frente. No jogo do Bahia, na Copa do Brasil, foram 2 lances. Pressão do Retrô, bate a bola no filho do dono. E o gol do Bahia também, o zagueiro do Retrô come mosca. Na pressão. O primeiro gol. Muitos times hoje jogam na pressão. Quase todos fazem essa saída de bola. Time bom, time ruim. Em momentos do jogo, tem várias partidas... Não tô falando toda hora, mas você tem que saber, né? Claro. Quem são os zagueiros, velho, que vai fazer isso. Então, se você olhar... Olha que é bom dar um bago. Qualificado, mas tem zagueiro e goleiro. Por exemplo, o Cássio melhorou até muito, mas não era o caso. Mesmo você tendo qualidade, você pode dar um bago também. Claro, você pode dar... Não, de novo, e você demoniza, dá um chute pra frente. Cara, se você tem goleiros como o Ederson, pegar 2 brasileiros, o Ederson e o Everton, que tem uma bola longa muito boa, capacidade de lançar, indo lá pra trás um Gerson, tá valendo. Porque daqui a pouco o Gerson, às vezes dá medo que iriam demonizar o Gerson porque ele não toca curto. Ele passava brilhantemente o gênio que era o Gerson. Porque do Tri de 70. Você mesmo fala, né, sobre as mudanças do Abel, né, que quase são sempre as mesmas. Tudo. Você tem que ter várias oportunidades, várias chances de poder ganhar de outras formas, pô. Claro. De outras formas. Gente, tem várias maneiras de jogar, por exemplo, de cozinhar. Você pega o Flamengo, que o Felipe Luiz demonstra a todo tempo que quer marcar pressão. Aí você pega um Atlético Mineiro que está numa vantagem, em Minas, na quarta-feira. O Felipe Luiz vai querer pegar essa saída de bola. Você tem ali Coelho. Você tem o Rony, que é rápido. Dá um bago. De vez em quando ele bota o zagueiro para correr para trás. É ruim isso? Claro que não. Aí você tem alternativa. Eu tô falando toda hora, pegar aqui, tá dando atacar gol. espaço, contra-golpear. Não, a gente parece que só tem um jogo. Não, você pode. O próprio Guardiola, aqui para mim, operar dos treinadores, ele fala, cara, nem sempre. E o Guardiola também é muito bom, porque ele aprendeu, inclusive, a às vezes jogar feio, para ser campeão. Né? Guardiola chegou no City, o goleiro do City era o Joe Hart. Sim, era exato. Da seleção da Inglaterra. Não sabia jogar bem com os pés. Trocou pelo Bravo. Sacou o Joe Hart. Veio o Bravo. Que era muito pior goleiro, que o Hart, cara. Que era goleiro do Barcelona. Isso, do Chile. Tinha essa escola e tal, de sair jogando, de ser bem com os pés. Mesmo assim, foi atrás do Ederson. E aí sim. Foi atrás do Ederson. Trocar o goleiro Bravo, mais uma vez. O Bravo é inferior. De novo, o goleiro, primeiro, ele defende. Se der pra trabalhar com os pés, melhor. Porque se daqui a pouco você vai pegar, por exemplo, era uma outra época, não precisava. O São Marcos, que não era bom com o pé, você vai tirar, não, vou botar outro cara que sabe jogar. Então põe um volante de zagueiro. Puta absurdo isso. Desculpa, lá é que o mundo mudou muito, né? Mas quando lá atrás,
É que todo mundo só tá olhando pro futuro e não tá esquecendo o passado. Hoje eu vi você com os robôs aí, eu cheguei aí, você tava com os robôs aí, você com os robôs aqui na... Tá vendo ali um monte de robô ali. Um monte de robô. Aí, uma green não sei o quê. Aí você pega... Eu vou te falar a verdade mesmo, ó. O cara é zagueiro, o cara primeiro é goleiro porque ele é ruim na linha. Mas às vezes é. Vai pro gol, não, vai, chegou, vai, ele que é goleiro. Era o meu caso, mas eu sempre quis ser goleiro, mas eu era um bicanhoto, eu chutava mal. Vai pro gol, que é ruim. Isso é verdade. O goleiro sempre foi goleiro porque ele é ruim na linha. Às vezes. O zagueiro é zagueiro porque só sabe marcar, é ruim de jogar. A música do Skank é fera mesmo. O meio campo é o lugar dos craques que leva o time do outro. Porque o cara é meio campo e atacante, que são bons, são os mais de qualidade. Claro. Lateral, os laterais porque tem fôlego. E sabe correr, vai pra beirada, vai. Mas era assim. Hoje tá tudo ao contrário. Não, primeiro tem que jogar. O goleiro tem que. Não. O goleiro tem que saber trabalhar com os pés, é um absurdo. Aí você pega os atacantes que só tem aquele ser rápido, driblar o zagueiro e finalizar logo. O goleiro que é ruim, você dá a bola pra ele parar, pensar, olhar e fazer a cagada. E dentro da pequena área. Exato. É isso que eu falo, não é lá. O Messi não passaria, seria driblado, o Iniesta não seria passado. Cada vez mais eu tô me amarrando aqui, ó. Vai levar anos e anos. Não, mas não é só... Anos. E agora vai perder com grife. Com grife. Eu tô falando futebol brasileiro, agora com grife. Marcos André, candidato. E é bom que ele fala 3, 4 idiomas, né? Tá aprendendo português, tá? Aprendeu porque não deu certo, os caras quis sair jogando, roubou, acabou o sonho. Olha, já tem se você tem um Neuer... Já tem a jogada. Se você tem um Neuer, que pra mim só perde como goleiro pro Buffon, mas eu brinco que pra mim, claro, o Neuer é o segundo melhor goleiro da história mais recente, o goleiro sem outra questão, e um dos 20 maiores zagueiros, né? Porque o Neuer tem uma visão de campo absurda. Se é o Neuer, tudo bem, mas não é todo mundo. Então você pode ter... E tem um Neuer na história. Então assim, você não pode ter essa coisa, não, o cara trabalha melhor com os pés, se o cara trabalha melhor com os pés que o outro, mas o outro é mais goleiro, vai pro inferno. Tava pensando aqui agora, vai pro inferno. Até o Guardiola vai pro inferno. Ele falou do craque Neto que falou que o Ferreirinha não ia fazer, eu não sei quantos gols, 15? 10 na temporada. Tem que fazer 10. Tá com 7 agora. Eu vi o Felipe Luiz naquela briga há 2 semanas atrás, 6 semanas atrás com o Pedro. Eu tenho um atacante que me entrega 30 gols por ano. Certo? Cada vez mais, estamos em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Dessa forma aí, com o Pedro, não estou falando que o Pedro não tem que marcar, não. O Pedro tem que marcar os 2 zagueiros. Os 2 zagueiros, e num jogo ou outro que tiver difícil, o minuto final tiver. Você pode dar uma recuada para marcar o volante, acompanhar um lateral, para poder ganhar o jogo. Quebrar uma linha de passe. Desse jeito aí. É que o Tico não tá hoje. Vou chamar ele. Desse jeito, 5 de agosto. Hoje é 1º de agosto. O campeonato vai até 21 de dezembro? Isso. 21 de dezembro. Pedro não faz 15 gols. Vou chamar ele. Jogando do jeito que tá agora. Só se não vale contar pênalti. Tá. Bola rolando. Jogo jogado. Por quê? Longe do gol. Não é onde o Pedro tá, não? Tá bem longe do gol, pô. Mas se chegaram uns reforços aí, o Flamengo tá bem. Samuel Lino jogou. Pode chegar. Eu tô falando assim, não tô falando que o Flamengo não vai ganhar jogo. Eu tô falando que o Pedro não faz 15 gols. Olha. O atacante. É isso que eu tô falando. Quando o goleiro é goleiro, é porque ele é ruim, vai pro gol. Lateral, porque sabe correr, tem fôlego. Não é o Pedro, não. Eu tô falando o Pedro porque deu uma confusão com o Pedro, né? O 9, meu filho, é pra marcar o 3 e o 4. O centroavante tem que marcar os 2 zagueiros, incomodar os 2 zagueiros. É por isso que tem um zagueiro que marca um 9 e o outro sobra. É esse duelo. Não é o 9 duelando com o 2, com o 6, com laterais, não. E o Pedro é um 9. Se ele estiver longe da área, ele não vai fazer gol. E assim como a principal obrigação do zagueiro é não deixar o atacante fazer gol. É isso que eu tô falando, por isso que tem a sobra. Completo, por isso que tem a sobra. Bota Pedro longe do gol, bota Romário longe do gol, bota Ronaldo Fenômeno longe, Careca longe do gol pra ver se faz essa quantidade de gol que eles iam fazer. O Genial Tostão, sempre um olhar de vanguarda no futebol, né? Um dia ele escreveu um texto sobre o Júnior Baiano, que ele dizia o seguinte: o Júnior Baiano ele não devia ser zagueiro, ele devia ser atacante. Por quê? Porque ele cabeceia bem, tem um chute forte, tem mais técnica do que a maioria dos atacantes e é um péssimo zagueiro porque toda hora ele põe a defesa em pânico. Faz pênalti que não precisa, faz não sei o que não precisa. A gente entrevistou o Wilsinho aqui recentemente na Jovem Pan. Ele falou, na minha época, zagueiro que sabia jogar
bem, com os pés, saía jogando, era volante, ele falava, né? Ou era o Luiz Igual Pereira. o Vampeta falou. Por que o Léo... Vem cá, deixa eu te perguntar. Ou virou um volante, o meia que virou Deixa eu te Dário Pereira. perguntar, depois por que nos o Léo 80? Ortiz tem essa qualidade toda? Ele não começou de zagueiro na carreira dele, ele é volante. então, E chegou a jogar e bem como volante. Mas, de novo, acho que tem cada vez mais ter volante. Aliás, essa vontade... Aliás, você, pai, quer ter um filho jogador, mande ele ser canhoto, ou seja, trabalha a perna esquerda, e zagueiro. não, hein? Porque zagueiro, canhoto, hoje, daqui a pouco, todo mundo quer para saída pela esquerda. Aquela questão tática que é ok, né? E faça como, aliás, fez o pai do Hernanes, o Profeta, e faça mesmo, talvez. Ó, o Rogério Que beleza, hein? Seja ambidestro, gente, tipo o Dembélé, cara. Mas tá aí o Vampeta falando algo Kvaratskhelia. Mas é. que é importante. Eu vou chamar né, ele, pro deixa ele torcedor do voltar, Flamengo. deixa semana que vem ele tá aí 15 gritando. O Pedro não marca 15 gols de bola rolando até o fim do ano. Até dezembro, dessa forma aí, botando o Pedro pra passar do meio campo pra marcar? Não faz. Olha. O Dimba foi artilheiro do Campeonato Brasileiro fazendo 30 gols de pênalti. Eu não tô falando que pênalti não vale. Pênalti conta pra vitória. Eu tô falando pênalti é brabo. eu tô falando o Pedro com bola rolando, fazer 15 gols até dezembro. Com bola rolando do jeito que tá. Eu não coloco nunca, apesar da fase não ser boa, eu não coloco nunca em dúvida a capacidade do Pedro. Não. E desse Flamengo. Eu não tô falando a capacidade dele, não. Tô falando a forma de jogar, a forma. Saindo de trás, Pô, mais muito longe atrás. do gol, pô. Eu também deixaria o Pedro mais longe dele. Embora ele tenha qualidade para isso. E o Flamengo, o Piperno falou aqui do Palmeiras, eu acho que a dificuldade do Flamengo nos últimos jogos é a mesma do Palmeiras. É machucar o adversário no terço final do campo e mesmo quando amassa, quando tem volume, não consegue converter esse volume de jogo em gols, né? O Flamengo não consegue. O Palmeiras também, nos últimos jogos, não consegue transformar o volume de jogo em gols. Então, assim, essa dificuldade que a gente está acompanhando do Flamengo, o Pedro está tendo que sair da área para armar mais o time, para ajudar os companheiros e, como disse o Vamp, né? É jogador de área, é centroavante, tem que brigar com os zagueiros. Se o cara tem que ficar saindo toda hora, não vai fazer os gols, Piperno. Então, o Vampeta já falando, hein? Não vai fazer 15 gols de bola rolando o Pedro até o fim do ano. Observação que é jogador que geralmente entrega 30 gols para cima, né? Aí que tá, ó, eu acho que a observação do Vamp é perfeita, porque aí transporta pro Palmeiras isso aí. Quantos gols, por exemplo, o Vitor Roque tem perdido nos últimos tempos? Tem jogo que ele não perde nenhum porque ele não tem nenhuma chance. Ele teve uma, nesse jogo que ele pegou, teve que cortar o cara, bater de pé direito, estou pra fora. Mas não foi uma chance, assim, né? Eu acho até que muitas vezes, como. Ele jogou bem o Vitor Roque, hein? Jogou muito bem. sozinho. Foi a melhor A partida. gente falou, não era pra sair. Melhor partida. Eu botei ele como segundo atacante, que ele podia fazer tudo e o isso. Flaco Lopes lá na frente. Então, Aí ficou agora viseiro. Sai Vitor Roque e entra o Flaco Lopes. Tá jogando sozinho, né? Tá jogando todo sozinho. dia, Vitor. ela isolado. faz tudo sempre igual. Não pode ser assim. Futebol você vai ganhar exatamente causando imprevisibilidade lá do outro lado, fazendo coisas diferentes, o que não está sendo feito. E aí é muito fácil você sacrificar o teu principal atacante. Pôr o cara para jogar na ponta, pôr o cara para jogar na meia, para buscar, para comentar. Escuta aí o trabalho diário aí. Quando a bola passar ali cruzada e tal, ele vai estar ali para dar um empurrãozinho na bola pro gol. Então, vejam, você falou dos jogos em que o Palmeiras amassa. Contra o Porto foi assim, Botafogo foi assim, anteontem foi assim, fica ciscando ali o tempo todo, mas acaba criando poucas situações efetivas de gol. O Flamengo também. Tem esse volume, o mesmo problema dos dois. Então, tá faltando, por exemplo, mais jogada de infiltração, melhor posicionamento do atacante na área. Escuta, técnico, na área também se joga a bola. Então, é claro que, assim, eu acho que hoje a impressão que me passa às vezes é que o atacante já entra em campo com um combo de funções que ele mal sabe por onde começar. Ele tem que marcar o 3, o 4, ele tem que sair pegar o volante, ele tem que ocupar espaço lá do lateral. Tudo isso no futebol moderno é importante, mas a primeira função do atacante, principalmente do 9, é estar ali pertinho do gol na área, tá para fazer gol. Só que assim, o Pedro agora ganhou novos companheiros. Samuel Lino, Royal, que é um lateral bem ofensivo, e o Saul. E eu gostei dos reforços do Flamengo no jogo de ontem, Mauro O Betti me falou Também. que com a vida Principalmente do Royal, Samuel Lino. o futebol do Flamengo vai ganhar um fermento a mais aí. Então. Samuel Lino deixou uma Tem a impressão muito gelatina na positiva. sua cabeça também. Pronto. Samuel Lino deixou uma impressão muito positiva. Ah, ele é né? muito Foram bom, né? 25 minutos
pouca amostragem, né? Poucos minutos, 25, né? A gente avaliar um jogador. Mas Samuel Lino entrou muito bem no jogo de ontem. Ele é muito bom jogador, né? E lembrando, é mais um lateral, ala, não, ele é ponta, né? Pode ser eventualmente ala, não pode ser nunca lateral, né? Aliás, se o Brasil jogasse com 3 zagueiros, o Samuel Lino entraria na briga para ser ala, né? Mas é melhor ele ponta, né? Com liberdade. Ô, Mauro, ele é o sucessor no Atlético de Madrid do Simeone e do Ferreira Carrasco. Sim. Que também era isso aí. Era isso aí. Mas o Carrasco acho que tem até mais consciência tática, mas o Samuel Lino acho mais jogador. Mas, de novo, é uma função que você já teve. O Abel fez agora, recentemente, o Felipe Anderson, algumas coisas assim. E você pode ter, eventualmente, um ala, um ponta, recuado um pouquinho, você pode espetar mais um. O Dunga, que nem sempre é reconhecido, mas em 2010, ele fazia com o Elano. E depois o Daniel Alves, pela lesão do Elano no jogo contra a Costa do Marfim, ele fazia um 4-2-3-1 com uma linha torta. O Leão fazia isso no Santos lá em 98. A linha torta torta no sentido que era... Como tinha diagonal do Flávio Costa lá, o WM em diagonal no meio campo, que era um negócio meio torto, o Dunga fazia, o Leão fazia isso no Santos muito bem, que é nessa linha, num 4-2-3-1... básico, você tem um cara mais próximo do meio campo e outro cara mais espetado. Então era o Robinho pela esquerda, o Elano e depois o Daniel Alves, né? O Brasil de 70, a maior seleção de todos os tempos, era Clodoaldo e Gerson, Jairzinho mais espetado, Pelé um pouco atrás do Tostão e o Rivelino às vezes mais próximo. Então também era quase como um proto 4-2-3-1 com um cara mais espetado de um lado e outro voltando um pouquinho mais. Então você teve alternativas táticas várias, né? E assim, o Samuel Lino é um jogador de muita qualidade. O grande investimento mas jogador de nível da Europa, tanto é que é um jogador que podia estar ainda em ótimo nível em um grande clube da Europa, podia ter ido, como quase foi, por exemplo, para a própria Arábia Saudita, como foi o caso do Renan Lodge, que está lá. Enfim, o Samuel Lino é um jogador bastante interessante. Não, e até entra, né? Exatamente, entra até em rota de seleção brasileira, mas de novo, numa posição que é muito concorrida e à frente. Até porque na lateral o Flamengo também, só na esquerda, tem opções que quase todas, em condição normal, serão titulares em muitos clubes do Brasil e da América do Sul. Então o Samuel Lino é uma ótima questão, mas aquilo que a gente comentou aqui, na verdade eu comentei em outro lugar, mas enfim, mas eu comentei sobre outros centros de cursos. Então, o Everton, Cebolinha e o Michael. O Everton há muito tempo não joga bem, o Michael acho que ainda dá, mas é mais um espaço, e o Luiz Araújo muito bem, um dos melhores rubro-negros da temporada 25, Luiz Araújo, mas assim, você tem cada vez menos espaço para o Cebolinha e para o Michael, e até pelo custo, dá até para pensar, não estou querendo vender ninguém, mas dá até para pensar numa reformulação nesse caso específico do elenco do Flamengo. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan. Samuel Lino, Piperno, deixou excelente impressão no torcedor rubro-negro, a contratação mais cara da história do Flamengo, Samuel Lino, e tem uma característica que geralmente os clubes brasileiros recorrem à base, que é esse jogador do drible, do individual. Os clubes europeus também vêm buscar aqui, e cada vez mais jovens, né? Esse tipo de jogador habilidoso, diferente. Muito habilidoso, Samuel Lino, começou bem no Flamengo ontem. Começou bem, sim, né? Ele entrou no segundo tempo, é um jogador de ótimo nível, como o Mauro disse. E assim, desse tipo de jogador de muita qualidade, jogador caro e tal, o que você espera é que ele entra no time e já começa a dar respostas, né? O que infelizmente o Cebolinha jamais conseguiu fazer no Flamengo. Ele também foi um jogador que chegou à Gávea por conta de um alto investimento. Uma pena não ter dado certo. Ele que começou tão bem lá no Grêmio, jogou bem com o Tite na seleção brasileira, e quando o Tite chegou ao Flamengo, falei, bom, quem sabe agora o Cebolinha seja recuperado, porque também não tinha ido, né, não tinha passado pelo Porto lá com tanto brilho, mas infelizmente não aconteceu. De qualquer forma, o Samuel Lino começou assim, dando respostas rápidas, e tomara que o Flamengo ganhe aí essa alternativa, né? E com um cara hábil, enfim, um jogador com as características dele, aí sim possa ser um Flamengo mais criativo, facilitando o trabalho do 9, do Pedro, ou eventualmente do Bruno Henrique, se jogar por lá, mas enfim, o Flamengo estava mesmo precisando desse tipo de jogador. O Saúl entrou muito bem no jogo. Sim, o Saúl não jogava desde maio. Isso é impressionante, e até para a idade dele, mas assim. Mas de novo, são jogadores assim, quase que um L-Foot, um Brasfoot, um negócio assim, que você come apelar. O Flamengo consegue fazer um elenco que é muito legal. Mesmo a questão do Memphis, né, que a gente
comentava, né? Pô, imagina, exatamente. Agora completou um ano de Memphis Depay no Corinthians, mas assim, há um ano você imaginava o Memphis Depay vai jogar no Corinthians, né? Ainda que todo o custo, e agosto promete mais ainda, o Corinthians para pagar. Você vai pagar, lamentavelmente, outra questão, com os bônus e tal. Né? Porque aquela coisa, o Depay chega e fala bom dia no CCT, $1 milhão para ele, né? E nada contra ele, é quem assinou o contrato com ele. Tanto os irresponsáveis dos últimos anos do Corinthians. Mas é muito legal você ver o Saul vir para cá, e outros tantos, como tá Brave White mesmo no Grêmio, enfim. É um outro momento do país, do Brasil e do futebol também, que é muito legal. Estamos acompanhando aqui os lances de Samuel Lino. Para você que se liga no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like. Vampeta tá aí. Samuel Lino estreou bem. Teve esse gol que foi anulado, que a gente acabou de exibir, né? O gol anulado do Samuel Lino, deixando excelente impressão aí na torcida rubro-negra. Um Royal, né? É, o cruzamento do Emerson reforços. Royal. Ele entrou muito bem no jogo, sim. E o primeiro jogo também que ele joga como profissional, né? Ele como brasileiro, o primeiro jogo que ele joga como profissional aqui no Brasil. Ele falou ontem. Esses são reforços aí que a gente conhece, né? A gente estava vendo aí. Os caras outro dia jogando aí, Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, né? O Lino, o próprio Saul, em outras oportunidades, jogando no Campeonato Premier League, jogando pela seleção espanhola, né? Foi a compra mesmo, que gastou quase 300 milhões, perdeu jogadores importantes como o Gerson, né, que foi embora, mas eu acho que o Flamengo deve abrir mão, deve fazer alguma coisa aqui, não vai ficar com todo mundo ali, né, mano? Deve sair o Cebolinha, deve sair... Então, o Cebolinha é uma pena, não conseguiu ser no Flamengo que foi no Grêmio, né? Os caras têm contrato alto e trazendo isso, muitos jogadores da mesma posição, do mesmo lado, né? Exato. Alguém vai ter que sair. O Vampeta, antes da bola rolar, né, o Flamengo era tido como favorito para avançar. Para você, o Flamengo continua como favorito? Ou agora com esse resultado no Maracanã e jogando em casa, o Galo passa a ser o favorito? Você acha que mudou alguma coisa aí nessa disputa? O Galo agora passa a ser o favorito. Antes do confronto, eu falava pro Flamengo. Como o Flamengo ganhou, perdeu. Como o Galo ganhou, agora ele é favorito. Mas o futebol dinâmico ganhou um baita resultado fora de casa. Lógico. O Flamengo não tem baita vitória do Galo. Lá? Tem condições, mas o Galo hoje pode jogar por um empate. No jogo, até mesmo uma derrota pela diferença de um gol para ir para os pênaltis. Hoje a vantagem é do Galo. Vai jogar fechado. Ontem, antes do jogo, para mim a vantagem era do Flamengo. Para mim era 60-40 Flamengo antes. Para mim agora inverte. Agora, para mim, ainda 55-45, porque eu acho que o Flamengo tem condição hoje de recuperar vários resultados, embora, como já destacou o Pete Perna, a gente tá vendo, não tá jogando toda essa bola que era para imaginar. O Galo vai jogar fechadinho, Piperno. Ontem jogou fechado segundo tempo inteiro, né, o Atlético Mineiro, né? Boa parte do jogo, para falar a verdade, né? Depois que fez o gol, né? Mas era um Atlético que ele subia a marcação determinada. O gol acontece também por conta disso. Então, enfim, o Atlético vai roubar a bola dentro da área do Flamengo, né? Então a marcação subiu e saiu o gol. Então, veja, quando o Cuca escala os 3 atacantes, o Coelho entrou muito bem, ele passa a dar também mais liberdade de movimentação para o Scarpa, que é um jogador no Atlético Mineiro ainda muito abaixo do que foi em outros momentos da carreira. E aí, exatamente, era exato, centralizar. O Scarpa pode centralizar. Ele pode abrir os caras para centralizar, o Vampeta também. O Vampeta também, aí ele abre os caminhos como o ex aí para os atacantes. É para pagar a conta aí, tudo bem. Não, então, aqui é um reconhecimento facial. Isso aí. Como se alguém precisasse... Mas... Muito bom. Eu acho que tem uma coisa agora, né? Também... Peraí, vamos ouvir. Peraí, vamos ouvir. Chegou aqui para mim agora, você é do governo. Por favor, agora. Você é do governo. Já foi. Foi o que quis dizer aí. Você é uma pessoa... Vai lá. Procura você e tal. Corta pro Piperno, pô. Mas aproxima da câmera, Piperno. Desafio para a autoestima do Galo. O Atlético, vamos falar português, claro. O Atlético Mineiro, desde 1980, ele vive um complexo de inferioridade em relação ao Flamengo. Agora é a chance de, não exatamente se tornar o Galo forte e vingador desse complexo de inferioridade, mas causar lá uma rusga no eterno rival e tal, né? De ganhar esse mata-mata. Agora, se o Flamengo reverter essa desvantagem em Belo Horizonte, aí eu vou falar um negócio para você. Aí o Atlético Mineiro tem que ir pro divã.